O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Sempre que eu vou iniciar alguma empreitada de leitura de algum clássico, eu procuro antes dedicar um tempo para estudar o contexto em que surgiu aquela obra, estudar um pouco sobre o autor daquela obra. Pois bem, estou terminando de ler 1984, do George Orwell, e a minha próxima empreitada literária vai ser a trilogia do Senhor dos Anéis, que eu já vi os filmes anos idos, mas nunca tinha encarado os livros. E lendo um pouco sobre o autor, Tolkien, eu achei muito interessante uma troca de correspondências dele com um padre Robert Murray, que era muito amigo dele e da família, inclusive foi o padre que fez as exéquias do Tolkien. E o Tolkien, quando escreveu a trilogia do Senhor dos Anéis, ele, antes de publicá-la, enviou ao padre para ele fazer uma apreciação. E o padre elogiou a genialidade do Tolkien de conseguir, de forma lúdica, através da literatura, falar de realidades espirituais tão altas, sem ser explícito e, com isto, alcançar o coração mesmo daqueles que se dizem ateus. E numa carta de resposta ao padre, o Tolkien escreveu assim: O Senhor dos Anéis, obviamente, é uma obra fundamentalmente religiosa e católica. O elemento religioso é absorvido na história e no simbolismo. Por que trago estas realidades presentes? Porque a espinha dorsal da história do Senhor dos Anéis trata do um anel que quem tinha posse dele tinha uma sensação de saciedade tal que o Gollum, ou Sméagol, também assim chamado na obra, para não perder aquele anel, ele dedicava todas as suas energias, toda a sua potência, de forma tal que na obra, no filme pelo menos, ele era retratado quase que de forma cadavérica, como se fosse alguém assim extenuado, alguém que dedicou toda e qualquer energia que possuía dentro de si para manter a posse daquele que ele chamava o meu precioso. Ele tinha o coração aprisionado ao seu precioso, e através desse seu precioso, Sauron, o Senhor das Trevas,
a representação do demônio, mantinha o coração dele preso. Enfim, a obra vai tratar da necessidade da destruição deste anel para libertar todos aqueles que o Senhor das Sombras mantinha aprisionado e, por meio do precioso e de seus, ele aumentava cada vez mais seus domínios. O Evangelho de hoje nos trata, nos fala dessas realidades, meus amados, porque todos nós temos o nosso precioso. Aquela realidade deste mundo que muitas vezes nos prende o coração e que nos faz dedicar todas as nossas energias, os nossos pensamentos, aquela realidade que é capaz de nos tirar o sono. Para uns é o seu cartão do banco, para outros é o seu carro, para outros é a sua casa, para outros é o seu status, o seu prestígio, para outros é a beleza física, para outros é o poder, o estar acima, para outros são os seus prazeres, mas ainda que diferente para cada um tem lá o seu precioso. Aquela realidade que ainda lhe consome as energias, que é capaz de lhe tirar o sono. Aquela realidade que faz com que todas as energias da sua vida sejam canalizadas para aquele fim. E Nosso Senhor, através das parábolas do reino que estamos ouvindo já há 3 semanas, nos fala do grande tesouro e da pérola preciosa, que quando são encontrados, como que caem as escamas de nossos olhos e nos permite relativizar tudo aquilo que até então para nós era caro e precioso, a fim de que abracemos aquilo que realmente importa. Percebam que quem escreveu este evangelho foi São Mateus. São Mateus, que tinha o seu precioso. Ele era cobrador de impostos. Tinha muito dinheiro por causa disso e grande status social. Mas quando cruzou o olhar com o Senhor Jesus e este lhe disse: segue-me, ele foi capaz de abrir mão de tudo isto, que até então era sua preciosidade, era o seu ganha-pão, era a sua forma de viver, a razão da sua existência, para seguir o Senhor. Acontece que, assim como na obra de Tolkien, o vender tudo para comprar aquele campo onde está o tesouro, vender tudo para comprar aquela pérola preciosa, não é fácil. É uma saga que às vezes leva uma vida inteira para que consigamos vencer. Porque se fosse fácil, seríamos todos, a começar por este que vos fala, santos. Mas o demônio, ele é tão esperto que se usa das fraquezas de cada um para que não abramos mão do nosso precioso. É impressionante. É impressionante. Meus amados, Nosso Senhor hoje nos convida a nos perguntarmos: o que realmente importa para mim nesta vida? O que me faz me levantar todos os dias, trabalhar duro, enfrentar os problemas, aguentar as pessoas que são insuportáveis, com as quais eu convivo, seja na vizinhança, às vezes até na família, no mundo do trabalho? O que me faz consumir as minhas energias? É uma realidade que realmente vale a pena? E pela qual vale a pena viver e morrer? Sim, porque
o Sméagol, na trilogia do Senhor dos Anéis, estava disposto até a morrer para permanecer com seu precioso. São Mateus, quando descobriu o real, o verdadeiro tesouro da sua vida, Jesus Cristo, dedicou-lhe não somente a vida, mas inclusive a morte, porque morreu mártir. Preferiu perder a vida a perder o seu tesouro. E por isso ganhou ambos, a vida eterna em comunhão com Deus. E nós? Vamos ser muito honestos e cada um só responda para si e para Deus. Se acontecesse conosco o que aconteceu com Salomão na primeira leitura, de Deus chegar e dizer assim: pede-me o que tu quiseres e eu vou te dar. O que nós pediríamos? Mais anos de vida, melhor saúde, que os boletos sumissem. O que pediríamos? Salomão pediu sabedoria. Sabedoria para saber discernir o bem e o mal, para fazer boas escolhas em prol do povo que ele devia governar. E Deus lhe disse: porque tu não pediste longos anos de vida, porque tu não pediste dinheiro, porque tu não pediste a morte dos teus inimigos, eu vou te dar o que tu pediste, sabedoria. Peçamos nós também hoje a Deus sabedoria, para ao longo da nossa próxima semana nos perguntarmos: qual é o meu verdadeiro precioso? Que a bem-aventurada Virgem Maria, que na ladainha de Nossa Senhora, ela é carinhosamente chamada de sede da sabedoria. Que ela nos dê um coração sábio, para que, de verdade, entendamos, compreendamos que o verdadeiro tesouro, aquela pérola preciosa, aquelas realidades, a realidade pela qual vale a pena relativizar todo o resto. Vendeu tudo, vendeu casas, vendeu campos para comprar aquele campo com tesouro, vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola preciosa. Que a sede da sabedoria nos ajude a compreender que tem muita razão Santa Teresa de Ávila, que dizia: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus permanece. Só Ele é o verdadeiro precioso, pelo qual vale a pena dedicar a vida e a morte. Que a Mãe nos ajude a entender estas realidades, para que sejamos contados entre estes de que nos falam as parábolas de hoje, aqueles que, encontrando este tesouro, encontrando esta pérola preciosa, apostam a vida para possuí-los. Não é fácil, mas não é impossível. Porque, como disse o arcanjo Gabriel à bem-aventurada Virgem, para Deus nada é impossível.